Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Que mágoa é que ainda anda contigo e que te pesa no coração? Como tens reagido quando alguém falha contigo? Onde tens buscado força para continuares a viver? O título da mensagem de hoje é Não Andes Despido. E vamos encontrar dessa forma a resposta a estas perguntas. Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 17. Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 17. Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 17. E diz assim a palavra do Senhor. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Versículo 14. E sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domina em vossos corações e sede agradecidos. Versículo 16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Vamos orar. Bom Pai, queremos pedir-te que Tu fales através da Tua palavra e que o Teu Santo Espírito nos incomode. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Paulo nunca tinha visitado Colossos, mas sabia o que se passava naquela igreja. A cidade de Colossos já tinha passado por melhores dias e agora estava um pouco esquecida. Na igreja também tinham entrado várias heresias, como regras judaicas, ascetismo, culto dos anjos e uma falsa sabedoria que punha todas estas coisas no mesmo patamar, no mesmo valor que Jesus Cristo. No fundo, ensinavam que o sacrifício de Cristo na cruz não bastava. Havia uma parte que competia fazermos para sermos salvos. Paulo escreve então esta carta para rebater esta heresia, dizendo: Cristo chega. Cristo é suficiente, somente Cristo. E porque Cristo chega, ele escreve então aquilo que vamos ver hoje. No início deste capítulo 3, Paulo começa por dizer aquilo que nós temos de despir. Isto é, tudo aquilo que pertence ao velho homem. Agora, a partir do versículo 12, ele fala aquilo que nós devemos vestir para não andarmos despidos, para mostrarmos assim uma igreja, como uma igreja deve andar vestida como Cristo. Agora, se nós nos devemos vestir, então o que é que estará no armário para nós vestirmos? Vamos ver em primeiro lugar o que está no armário. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. A palavra, pois, liga este versículo àquilo que foi dito anteriormente. A ordem para vestir vem assim depois daquilo que Deus fez por nós. Ou seja, primeiro vem a graça da salvação e depois vem a roupa que nós devemos vestir. Isto contradiz a ideia que se eu me vestir das roupas certas, então Deus irá me salvar. Não, Deus salva-te e agora deves vestir a roupa certa. Quando se pensa que é pelo que fazemos que nós somos salvos, a igreja torna-se um serviço ao cliente. Vou onde me fazem sentir bem,
onde as minhas necessidades são atendidas. Não importa muito acerca da glória de Deus, não importa muito acerca da palavra de Deus. O que importa sou eu, porque eu estou no centro, porque tudo anda à volta de mim. Por isso, como vosso pastor, eu posso vos dizer que eu não estou preocupado se vocês se estão a sentir bem. Eu não estou preocupado se tudo o que acontece aqui na igreja é do vosso agrado. Eu não aguentaria esta pressão de fazer tudo para vos agradar, porque havendo 3 pessoas, como se costuma dizer, há 5 ideias. Eu desejo, sim, que as vossas vidas deem glória a Deus e sintam alegria por pertencer a este Deus maravilhoso. Essa é a minha principal preocupação. Paulo vai assim contra a ideia de que somos salvos porque escolhemos a Deus. Ele é claro, reparem no versículo, não foste tu que encontraste Deus, foi Ele que te encontrou a ti. É a verdade que nós encontramos em João 15:16. Não foste vós que me escolheste, pelo contrário, fui eu que vos escolhi. Por isso, por mais dificuldades que nós possamos ter com esta doutrina da eleição, o texto é claro, somos escolhidos por Deus. Vivermos em santidade, ou seja, sermos separados para Ele, é uma consequência dessa mesma escolha de Deus. Não é porque tu vives em santidade que Deus vai te salvar, mas vives em santidade porque Deus te salvou. Não tenhamos dúvidas que o amor que nos alcançou veio de Deus, que quis partilhar a sua vida para connosco. Nunca foi sobre o nosso merecimento. Ao longo da Bíblia nunca foi sobre o merecimento. Ninguém foi salvo porque mereceu. Moisés, em Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 e 7, mostra esta realidade, que o povo de Israel era santo, era eleito, era amado. Diz o seguinte, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus escolheu-te para que lhe fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a todos os outros povos, pois erais menos em número do que todos os povos. Ou seja, entre todos os povos, Deus, na sua soberania, decidiu escolher o povo de Israel. E Paulo usa estas mesmas palavras para dizer que em Cristo a Igreja assume esta identidade de escolhidos. Quando temos esta noção que Deus nos escolheu, Cristo deixa de ser uma opção. Cristo passa a ser a nossa vida. A Igreja, ao estar unida a Cristo, não anda então abraçada àquilo que o mundo oferece, porque sabe que foi salva para viver de forma santa. Como disse John Piper, se nós não sentimos fome por Deus, é porque provavelmente estamos a comer na mesa deste mundo. Se não sentes fome de estar na presença de Deus, se não sentes fome de louvar ao Senhor, é porque possivelmente andas-te a alimentar muito com as coisas deste mundo. Quando Cristo passa a ser a razão de vivermos, deixamos assim de exibir as nossas virtudes para mostrarmos as virtudes dele. E Paulo fala aqui, reparem no texto, fala de roupa para falar das virtudes de Cristo. Revesti-vos. Qual a razão? Ninguém se veste por acaso. Todas as manhãs nós escolhemos a roupa para vestir, quer tenhamos vontade ou não. Todos nós, que eu pareça, estamos todos vestidos aqui presentes. Com estas virtudes é exatamente igual. Escolhem-se e vestem-se dia após dia, às vezes sem sequer termos vontade. Diz-nos o texto que não é com uma roupa qualquer. Se foste salvo pela graça, deves vestir aquilo que a própria graça produz. As peças então que se seguem a seguir são uma a uma as virtudes de Cristo que nós devemos viver e vestir no nosso dia a dia. E nós, segundo Efésios 1:4, vemos que somos salvos para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor. Ou seja, nós somos salvos para mostrar estas roupas. Que roupas então serão estas? Reparem no texto. Misericórdia. A primeira peça é a misericórdia. No original, Paulo usa uma expressão forte. Entranhas de misericórdia. Ou seja, é uma compaixão, uma misericórdia que vem das entranhas, que vem de dentro, que mexe connosco, que faz com que nós não deixemos de lado quem sofre,
porque aquilo mexe connosco. Isto, aplicando aos nossos dias, significa que se numa igreja houver pessoas a passar por necessidades básicas e ninguém fizer nada para ajudá-las, a igreja não está a ser igreja. Porque se nós vestimos misericórdia, a roupa da misericórdia, nós vamos ter esta empatia para com quem sofre. Além de ajudarmos a igreja, principalmente os domésticos da fé, como diz a Bíblia, também devemos marcar a nossa presença no mundo com a nossa compaixão. E a maior compaixão de todas é levar o Evangelho. A maior forma de nós mostrarmos compaixão pelas pessoas é falar do Evangelho, porque a maior necessidade, o maior problema do ser humano é sempre a sua vida espiritual. Para que fique claro e que não deixe dúvidas, devemos ajudar quem precisa com roupa, comida, com certeza. Mas se nós ficarmos só por aí e não falarmos de Cristo, nós falhamos no essencial. As pessoas passam-nos a admirar e não a admirar a Cristo. Então a misericórdia também muda a forma como nós nos tratamos dentro da igreja. Quando vestimos a roupa da misericórdia, isso tem que mudar os nossos relacionamentos. Pensem em José, no Antigo Testamento. Foi vendido pelos próprios irmãos. Podia tê-los tratados como seus inimigos e escolheu tratá-los como irmãos. Esta história aponta a Cristo, o qual o próprio Cristo deu a sua vida por inimigos e tratou-os como irmãos. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando começamos pela misericórdia de Cristo, deixamos de tratar os outros com base naquilo que eles nos fizeram. Nós passamos a tratar os outros com base naquilo que Cristo fez por nós. E isso muda todos os nossos relacionamentos. Então, a primeira roupa, misericórdia. A segunda roupa, bondade. Se a misericórdia nos faz sentir a dor do outro, a bondade leva-nos a fazer alguma coisa. A palavra bondade no original estava associada ao vinho, que com o tempo ficava mais suave e perdia a aspereza. Por isso é que quando queremos beber um bom vinho tinto, devemos deixar passar alguns anos, não muitos, mas alguns anos para ficar cada vez melhor. É esta a ideia da palavra bondade. Por isso queremos ser uma igreja onde as pessoas também sejam assim, sem amargura. Quando alguém está a ser áspero, não está a vestir a roupa de Cristo. Quando nós vestimos a bondade, também não vamos apontar o dedo sempre que alguém falha. Não, nós vamos olhar para a pessoa procurando a sua própria restauração. Porque sabemos que falhamos todos. Porque sabemos que Deus pede isso de nós. Por isso, deixemos de lado o julgar indevidamente. Deixemos de lado a aspereza. Às vezes as pessoas têm até receio de lidar com a outra pessoa porque não sabem como é que está. Se vai estar a chover, se vai estar sol. Quando estamos em Cristo, está sempre sol. Por mais que o nosso interior esteja a chover, só Cristo está acima de nós. Há muitas pessoas bem intencionadas, mas às vezes há poucas aquelas que fazem algo concreto. E por vezes as que fazem não fazem pela razão certa. Por isso, como igreja, nós devemos mostrar bondade mesmo quando somos maltratados. Porquê? Porque Cristo foi bondoso para connosco quando nós estávamos perdidos. E essa bondade também deve ser vista na forma como nós investimos na vida das pessoas. Barnabé é um exemplo disso. Vendeu os seus terrenos para ajudar os cristãos necessitados. Por isso pensemos, como seria a Igreja Batista da Graça se todos dessem a mesma proporção que eu dou? Não é darem o mesmo. O que seria da nossa igreja se todos dessem na mesma proporção que tu dás à igreja? Estaríamos nós aqui? Lembrem-se, aquilo em que nós gastamos o dinheiro e o nosso tempo diz-nos muito o que nós levamos a sério.
A outra roupa que nós vemos aqui é a humildade. Paulo escrevia a cristãos numa cultura cuja humildade era considerada fraqueza. Talvez hoje aconteça o mesmo. Dizemos que queremos ser humildes, mas no fundo nós estamos sempre à espera que os outros nos elogiem e que nos deem razão. Há um fascínio pela razão. Ainda ontem estava a falar com um amigo meu, o Tozé, e ele disse lá no meio de uma frase: tu tens razão, Jonatas. Eu disse: podes repetir? Ele começou-se a rir, porque nós temos esse fascínio. Tens razão, eu conheço um amigo meu também que tem esse fascínio pela razão. Não vou dizer o nome dele, que se chama Daniel. Mas somos assim, gostamos muito da razão. E quando não olham para nós com os devidos olhos, nós ficamos magoados. Infelizmente, ainda desejamos muito que gostem de nós. E não nos preocupamos se as pessoas estão a ver Cristo em nós. Queremos que as pessoas olhem para nós, mas não que vejam Cristo em nós. Por isso, como se chega à humildade de coração? Mais uma vez, toda a humildade que nós precisamos, toda a motivação que nós precisamos foi conquistada por Cristo na cruz. Por isso, os cristãos, ao saírem daqui e tendo a convicção daquilo que Cristo fez, nós vamos ser as pessoas mais motivadas à face da terra, porque nós não vivemos com injeções de autoestima, porque nós não vamos lá, não vamos flutuar. Não, Cristo deu a sua vida por nós. Então isso deve ser a minha motivação. Por isso, se estiveres a precisar de motivação na tua vida, volta ao Evangelho. Volta ao básico. Volta ao beabá da fé. Quando a estima por Cristo toma assim um lugar certo, não importa o que aconteça, há uma paz acima das circunstâncias. Nós cantamos: esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, mas isso é mesmo a verdade. A humildade de coração nasce quando a nossa motivação e a nossa estima estiverem firmados em Jesus. Porquê? Porque o próprio Jesus humilhou-se por nós. Filipenses 2, 6-8, pois sendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e a morte de cruz. A outra roupa que nós vemos aqui é mansidão. Vivemos numa época em que se valoriza a reação rápida, justiça pelas próprias mãos. Quem não levanta a voz, quem não exige os seus direitos, passa a ser fraco. Se hoje acontece alguma coisa, se hoje o governo faz alguma coisa, se hoje o clube desportivo, o meu Benfica, fizer alguma coisa, nós temos que ser rápidos a colocar a nossa reação no Instagram, no Twitter, seja o que for. A mansidão de que Paulo fala é outra coisa. É aguentar uma injustiça sem querer desforre. É ter domínio sobre nós próprios ao ponto de aceitarmos a ideia de sofrer por algo maior do que a nossa própria razão. É não reagir a quente. Tim Keller contava que só respondia aos problemas que aconteciam no mundo 15 dias depois, porque aí já estava com a cabeça fria. Jesus mostrou esta mansidão quando foi à cruz, sem dizer e sem fazer nada, em obediência por amor a nós. E fê-lo pela nossa salvação. Quando tiveres dúvidas se deves ou não reagir, lembra-te de Jesus. Foi provocado. Maltrataram-no, injuriaram-no e ele não respondeu. Uma igreja que cultiva a mansidão sabe que Deus é quem ajusta as nossas contas, precisamente porque já saldou as nossas contas em Cristo. Por isso, confia que Jesus saldará a conta dos outros. A vingança pertence ao Senhor, não a nós. A outra peça de roupa que nós vemos aqui, a última, longanimidade.
O mundo ensina-nos, conforme vimos, que as verdades são para ser ditas, custe o que custar. O meu compromisso é com a verdade, o meu compromisso é com aquilo que eu creio. E então eu tenho que dizer, mesmo que doa, aos meus irmãos. Paulo desafia essa mentalidade. Na cultura grega, a grandeza media-se pela capacidade de resposta no momento certo. Longanimidade é aguentar sem ficar amargo. É esperar pela hora certa e pela maneira certa de dizer as coisas. E muitas vezes percebemos que, não vale a pena. Não vale a pena. Eu era um adolescente com o sangue muito perto da boca. E muitas vezes as pessoas diziam isso e eu na altura não compreendia. Que eu perdia muitas vezes a razão pela forma como falava. Há verdades que se perdem porque são ditas sem paciência. E às vezes ainda temos muito da adolescência em nós. O próprio Deus é o exemplo maior desta longanimidade. O Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para conosco. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se, 2 Pedro 3:9. Devemos assim ser longânimos, deixar que o elástico estique, porque Deus é longânimo. E as virtudes mostram assim quem somos e que pertencemos a Cristo. Agora, o que iremos ver a seguir mostra como devemos viver uns com os outros. Por isso pensa como te vestes, na verdade, versículo 13 e 14. Vamos olhar para o versículo 13 e 14. E ver se os nossos relacionamentos mostram isto. Versículo 13 e 14. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E sobre tudo isto, o amor, que é o vínculo da perfeição. Paulo dá-nos 3 marcas de quem vive vestido com as roupas de Cristo. Suportar, perdoar e, acima de tudo, amar. Comecemos pela primeira, suportar. Suportar não é apenas tolerar. O tolerar pode ser um exercício de que eu sou superior àqueles que eu tolero, por isso eu aguento-te. Suportar é ajudar a carregar as cargas uns dos outros. É o que Paulo diz em Romanos 15:1. Nós que somos fortes devemos a suportar as fraquezas dos fracos. Por isso, nós não viemos à igreja para ser servidos, nós viemos à igreja para servir, porque se formos fortes, nós vimos para ajudar aqueles que estão fracos. Por isso, o domingo é o dia para servir a Deus, servindo o seu povo. Qual é a implicação disto? Quando temos, por exemplo, alguma refeição, é não deixarmos que sejam sempre os mesmos a arrumar as coisas, a limpar tudo. Porque um dia, quando essas pessoas se cansarem, deixa de haver coisas e depois cá estamos nós a protestar. Não há nada, pastor. Pois não, porque quem fazia cansou-se, serem sempre os mesmos. Por isso a igreja não é um restaurante. Não venhas para a igreja com a mentalidade do restaurante. A igreja é um lugar onde arregaçamos as mangas e colocamos as mãos na massa. Servimos refeições, mas estamos cá para fazermos as próprias refeições. Se és membro desta igreja e vens à espera que te sirvam, estás no lugar errado. Se és membro desta igreja e estás à espera que seja a direção, o pastor, porque a igreja nós servimos uns aos outros. Não venhas para cá se queres só ser servido. Não vale a pena. A igreja é dar-nos uns aos outros. Isto também se aplica com um visitante que ninguém conhece, que nós devemos procurá-lo. Como também procurar os nossos irmãos e saber aquilo que estão a passar. Isso significa suportar. Que fique claro para toda a igreja. Nós estamos cá para servir todas as pessoas, independentemente do seu passado, porque confiamos naquele que pode dar um grande futuro. Quero também dizer isto.
podes ter chegado o mais longe possível na vida, tal como o filho pródigo. Podes ter enterrado completamente. Esta igreja estará sempre de braços abertos. Porque aquela pessoa que fecha os braços para aquele que regressa é porque ainda não percebeu como os braços de Deus funcionam. Jesus tinha esta mesma atitude. Mateus 11, versículo 28 e 29, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis animados, todos os que estáis limpos e arrumados. Não, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A igreja precisa de aliviar e não carregar mais. Precisamos assim de nos suportarmos uns aos outros, porque Cristo é o nosso suporte. Em segundo lugar, nós vamos vermos aqui perdoar. Perdoar é um dos atos mais difíceis na vida cristã. Quanto maior a dor, mais difícil será perdoar. Mais difícil perdoar também é quando achamos que as pessoas são inferiores a nós. Nós perdoamos facilmente quem nós achamos que é superior a nós. Mas quem achamos que é inferior a nós, nós somos arrogantes a dar o perdão. Por isso é que a Bíblia nos diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. E só conseguimos perdoar quando percebemos que Deus nos perdoou. E que também ao próprio Deus lhe custou um grande preço. A vida do seu próprio Filho. E podem ter esta noção. Se alguém me fizesse alguma coisa e eu, para perdoar, precisava de entregar a vida de um dos meus filhos, eu não entregava a vida deles por ninguém. Mas Deus fez isso. Se perdoar a Deus custou a vida de Jesus, isto mostra-nos que também nos vai custar alguma coisa quando nós perdoamos. Também nos vai custar alguma coisa quando tivermos de pedir perdão. Também nos vai custar alguma coisa quem nós temos de perdoar. Há sempre um preço a pagar para quem perdoa. Há sempre um preço. E há perdão que só se consegue dar de olhos postos na cruz. Sozinho tu não vais conseguir. Se não olhares para Jesus. E o que aprendemos a custo, até no sofrimento, Deus usa para abençoar os outros. O que Ele fez em ti pode fazê-lo também através de ti. Há feridas profundas, eu não as nego. Há histórias que somente Deus as conhece por inteiro. Colocando de lado essas situações mais pesadas, muitas vezes aquilo que nos impede de reconciliar é mais simples do que aquilo que nós acreditamos. Muitas vezes aquilo que nos impede de perdoar uns aos outros é porque as nossas amizades não estão firmadas em Cristo. Ou aquilo que nós dizemos, o Carlos magoou-me. Na verdade, ele não me magoou. O meu orgulho é que está ferido. E quando temos o orgulho ferido, nós não queremos perdoar. Mas esta história do orgulho não existe na cruz. 2 cristãos de costas voltadas pregam sem dizer nada que o Evangelho não funciona. Quando 2 cristãos estão de costas voltadas, quando 2 cristãos não se cumprimentam, estão a dizer que o Evangelho não funciona. Ninguém nos fez algo tão grave quanto o que fizemos a Deus. Por isso, e olhando, por exemplo, para a oração do Pai Nosso, a evidência de que houve perdão na nossa vida é quando nós conseguimos perdoar os nossos devedores. Como é que eu sei que sou salvo? Como é que tu podes saber se és salvo? Quando tu perdoas aquilo que é difícil. A reconciliação nunca acontece quando for uma guerra de egos. Acontece quando Cristo é Senhor. Daremos assim margem para que as pessoas assumam as suas falhas e sejam restauradas em vez de serem julgadas? Lembrem-se, na igreja nós celebramos ao Deus perfeito. A igreja é uma comunidade de imperfeitos que celebram ao Deus perfeito. Não é um hospital, mas é um lugar de redenção. Em último lugar, nós vemos aqui o amor. Paulo não acrescenta o amor como mais um item, mais um checklist. Não.
coloca-o acima de tudo. Como o casaco nós vestimos para que todas as peças possam ficar bem ajustadas e bem unidas, ou o cinto. Porquê? Porque sem amor, a misericórdia vai esfriar. Sem amor, a bondade para. Sem amor, a humildade vira aparência. E muitas vezes nós falhamos em mostrar estas características, falhamos em mostrar perdão, por uma simples razão: ainda não sabemos aquilo que Deus fez por nós em Jesus. Falta-nos Evangelho para vivermos estas realidades. Quando o Evangelho for o alvo da nossa vida, o amor entre nós deixa de ser um esforço e passa a ser uma resposta natural àquilo que nós recebemos. Às vezes parece: eu preciso me esforçar para amar a Adriana. Quando o Evangelho está dentro de mim, o amor por ela é algo natural. Faço o amor que eu recebi da parte de Deus. Agora, de onde vem a força para vivermos assim? Paulo vai fechar. Vamos ver quem governa toda a casa, versículo 15 a 17. Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, a qual também foste chamados num só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Então Paulo termina com 3 coisas que sustentam tudo o que ele disse antes. Em primeiro lugar, a paz de Deus, ou a paz de Cristo, seja o vosso árbitro. A palavra árbitro vem do mundo desportivo. Nos jogos gregos era o árbitro que decidia tudo. Dizia quem cumpriu as regras, quem não cumpriu e quem era o vencedor. Paulo diz que quando a mágoa puxa para um lado e quando o perdão puxa para o outro, quem vai decidir é Cristo. Quando estiveres em, devo mostrar ao Rui que se meteu com o ungido do Senhor, ou devo mostrar ao Rui a bondade, o amor, a graça? É Cristo que vai decidir. E nós sabemos o que é que Cristo decidirá. Quando há tensão, quando há conflito, quando há decisões difíceis, a pergunta deve ser sempre a mesma: isto honra a Cristo? A resposta vai decidir tudo. E Paulo acrescenta: fostes chamados num só corpo. Ou seja, a paz não é apenas interior. É paz com Deus. Paz uns com os outros. Paz como testemunho diante de quem ainda não conhece o Evangelho. E a minha pergunta que se coloca é: será que as pessoas, quando olham para nós, veem o Evangelho? Veem traços do Evangelho no quadro que nós estamos a pintar? Tim Keller dizia que a única barreira que as nossas igrejas devem ter para os descrentes é o próprio Evangelho, porque elas são pecadoras ainda não convertidas. Então é esta paz que mantém a igreja unida. Em segundo lugar, nós vemos a palavra de Cristo deve habitar. Paulo usa a palavra habitar com intenção. E não diz só habitar, diz habitar ricamente. Isto é, em abundância, em transbordar. E habitar é diferente de visitar. Por isso a palavra de Cristo deve habitar, deve morar na igreja. Não é passar de vez em quando. Ela tem de estar no centro do culto, no centro do ensino, no centro dos coros, das orações, da pregação. E é das coisas que mais me custa é, às vezes, ouvir pregações ou louvores com sabor ao Evangelho, mas não serem o Evangelho. Paulo diz aqui uma coisa que muitas vezes nos escapa. O ensino, a admoestação, são responsabilidade de toda a igreja, logo de todos os seus membros. Não é só ao pastor que compete. Cada um deve ensinar e admoestar com salmos, hinos e cânticos com gratidão no coração. Uma nota só sobre isto. Uma vez alguém me disse assim: pastor,
não está aqui na igreja, com certeza, senão não o diria. Pastor, o meu ministério é o ministério da admoestação. Eu fiquei muito preocupado. Porque não é uma coisa agradável o ministério da admoestação. E então não era em vão que havia uma lista de pecados dos irmãos da igreja. Porque o seu ministério é o ministério da admoestação. Quando nós fazemos a admoestação, diz-nos o texto, devemos fazer com gratidão no coração. Isto muda tudo. Porque eu, se vou admoestar alguém com gratidão no meu coração, eu vou admoestar como um mendigo, parafraseando Spurgeon, um mendigo ajudar outro mendigo a dizer-lhe onde pode encontrar a solução. Não vou com orgulho. Por isso, uma igreja onde a palavra habita ricamente não depende de espetáculos. O objetivo não é entreter pessoas, é converter pessoas. Em último lugar, nós vemos aqui em nome do Senhor Jesus. Paulo termina com uma frase que resume tudo. Ou seja, se estiveres em dúvida, esta frase diz tudo. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus. O eu quero deixa de ter lugar para dizermos o eu sou de Jesus. Somos igreja, somos o povo do Deus vivo e agimos porque Deus agiu primeiro conosco. Quem é maduro na fé não anda atrás de aplausos, não anda atrás da palmadinha nas costas, porque tudo o que faz, faz para Jesus. Quem não procura aplausos também não fica parado, serve. Porque uma igreja que não serve para nada. Se ainda andas com mágoa guardada, se o teu orgulho ainda está de pé, se tens a resposta torta na ponta da língua, lembra-te quem és. No início vimos que deixámos para trás o velho homem, agora vemos que temos uma roupa nova, por isso veste-a. E veste-a porque és eleito, porque és santo, porque és amado, porque Cristo vestiu por nós, para que esta igreja seja retrato daquilo que Deus está a construir. Uma igreja, aliás, o mundo não precisa de ver uma igreja perfeita. O mundo precisa de ver uma igreja vestida com as virtudes de Cristo. Isso começa em mim, começa em ti. Para que Deus seja glorificado e nós possamos ter prazer na glória do nosso bom Deus. Que Deus nos abençoe.